Salve, salve galerinha, e aí como é que tá esse primeiro ano 2020, o primeiro ano do coronavírus, o primeiro ano da quarentena, tudo bom com vocês, galera? Seguinte, pessoal, vou fazer um pré-prova aqui para dar uma força para vocês, até para, né, orientá-los nessa condição que a gente está, que é uma condição inédita, né? Nunca ninguém passou por isso da nossa geração e da geração de vocês, ou seja, né, dão um limão para vocês, façam uma boa limonada, porque vocês estão saindo na frente de todo mundo que veio até agora na educação, tá certo? Então eu queria colocar para vocês aqueles aspectos que são os aspectos mais importantes dessas aulas que a gente estudou ao longo desse nosso trimestre, tá? Queria chamar a atenção de vocês para o aspecto da aula 1, gente, desde a aula 1, que a gente está falando para vocês nas dimensões da arte, tá? A capacidade que a arte tem de comentar sobre a sociedade, a capacidade que a arte tem de registrar eventos históricos, a capacidade que a arte tem de trabalhar com diversos materiais, com diversas matérias, para marcar um determinado sentimento, para marcar um determinado estilo e assim por diante. E nesse contexto aqui, eu queria que vocês se ligassem, porque a gente vai ter questões que falam às vezes sobre textos que são textos verbais, que usam a palavra, então é uma letra de música, é um poema, é alguma coisa do gênero, mas muito frequentemente a gente também tem imagens que são imagens de textos, né, visuais, e aí a gente coloca lá para vocês fazerem uma interpretação, né? E aí nesse contexto, queria que vocês dessem uma boa olhada naquilo que a gente chegou a tratar sobre dimensões da arte nas nossas primeiras aulas ali, né, que a gente teve, creio que 2 ou 3 aulinhas nas quais eu chamei a atenção de vocês para a importância desse aspecto, de saber ler o texto verbal, mas também saber ler uma imagem e tal, né? Saber que uma imagem começa daqui, que é uma imagem fortemente de crítica social, tem uma dimensão política muito marcada, saber que uma imagem como essa daqui, que é uma imagem usada para pedagogia, para ensinar religiosidade, né? Se eu tiver uma estátua de um santo, se eu tiver um quadro de um santo dentro de uma igreja, em geral a ideia da dimensão é uma dimensão ritualística. Então a gente estudou bastante isso aí, não tem desculpa para o cara ir mal nesse aspecto aí. Estejam preparados para uma prova que vai cobrar de vocês a capacidade de ler imagens. Ou seja, volta lá no livro-texto, aquele livro-texto maravilhoso, cheio de informações, que tenho certeza que vocês vão tirar de letra aí, né? Um outro detalhe igualmente importante, a gente tem já logo na aula 2 uma referência clara à importância desses textos que são textos visuais, né? E aí, na provinha, se não me engano, são 2 ou 3 questões, não sei, não dá para falar a ordem, porque as questões, né, são embaralhadas, então não dá, dificulta, né, esse aspecto, mas eu queria chamar a atenção de vocês para o fato de que algumas questões vão abordar as artes visuais, então por isso que eu estava salientando a importância de vocês buscarem aquele material do nosso livro-texto, para dar uma rememorada naquilo, tá? Na aula 3, aí sim a gente chega e começa a falar propriamente da arte literária. Daí eu chamo a atenção de vocês para o aspecto do suporte. A gente tem uma série de conceitos que são colocados para vocês. Olha só, isso aqui, o suporte é uma parede, né? Aqui é um tablet, aqui o próprio corpo do sujeito serve para escrever um poema, e aqui o suporte, que é o suporte mais comum, que é o suporte dos livros. Pô, então aqueles conceitos ali são importantes, esses conceitos aqui são fundamentais, gente, esses conceitos aqui são fundamentais. O primeiro deles aqui, vocês saberem de um texto, que é um texto escrito em prosa, que é escrito assim, dividido em parágrafo e tal, o sujeito vai até o fim da linha e tal, depois vem para cá, depois vem para cá, né? Esse aqui é um texto em prosa. E o texto que é o texto inverso, que é formado, diferentemente da prosa formada por parágrafos, é um texto formado por estrofes. E eu quero que vocês se liguem, porque eu acho que vai ter questãozinha lá naquela prova, que quem souber
com presteza, com exatidão, esses conceitinhos aqui vai se dar muito bem. A ideia de que um verso é uma unidade de ritmo, tá? Então por isso que não vai até o final aqui e volta e faz outra linha certinha embaixo. Não, o verso é uma unidade de ritmo. Então, às vezes, no poema, os versos são bem parecidos da estrofe, né? Mas às vezes ocorre de um verso ser mais longo, um verso ser mais estreito, o outro ser mediano e assim por diante. Então, eu queria que vocês se ligassem na ideia do verso, que é a linha do poema. O conjunto de versos é uma estrofe, e aí eu queria chamar a atenção de vocês que a gente tem tercetos, que são estrofes com 3 versos, quartetos, que são estrofes com 4 versos, né? Quintetos, sextetos e assim por diante, tá? Mas os mais comuns são os quartetos, tá? E depois alguns tercetos também. E também queria que vocês se ligassem aqui nessa ideia das medidas do verso, o tamanho, a extensão do verso, tá, pessoal? Muito frequentemente esse tipo de questionamento aqui aparece nas provinhas, tá? Quantas sílabas poéticas tem e não sílaba gramatical? Lembra, sílaba poética não conta tudo. Ah, por quê, professor? Porque como a unidade é o verso, e o verso é uma unidade de ritmo, muito frequentemente eu não falo as palavras com a mesma exatidão, né? Então eu acabo cortando, comendo aquela sílaba átona do final do verso e tal, e assim por diante, tá? Aqui tem as medidas mais frequentes também, né? Pentassílabo, heptassílabo e o decassílabo, e a ideia das figuras de linguagem também, tá, pessoal? É bom para vocês terem essa referência da nossa aula aí, porque esse aspecto aqui é um aspecto, se não me engano, vai ter 2 ou 3 questõezinhas sobre esse aspecto de leitura e interpretação dos conceitos diversos, tá? A arte história da aula 4, estilo de época, também vai aparecer. É uma questãozinha, se não me engano, mas a ideia básica dessa questão vai ser a capacidade que a gente tem de ter já no estágio que vocês estão, de diferenciar uma imagem que é uma imagem de uma época de uma imagem que é uma imagem que é do passado, né? Tá? Então se liguem muito bem, porque muito frequentemente, às vezes, a gente pode ter até imagem da pré-história, tá? Pode até ter imagem lá das pinturas rupestres para vocês interpretarem. E aí eu queria chamar a atenção de vocês que do mesmo jeito que um quadro como esse aqui, ele traduz a nossa época, ó, porque é a roupa do cara, é a pose que o cara está sentado, é o tipo de mobiliário que eles estão usando e tal, do mesmo jeito que um quadro assim traduz essa época, uma pintura rupestre vai falar de aspectos referentes à existência da pré-história, aos hábitos e costumes da pré-história. Então se liga, né, pessoal, que imagem por imagem, tanto uma quanto a outra conseguem passar muitas mensagens, e eu queria que vocês estivessem ligados para isso. Também no quesito imagem, se liguem naqueles exercícios de sala de aula, que a gente inclusive já chegou a encontrar exercício como esse que vocês vão encontrar agora nas provinhas anteriores, tá? Então se liga. Outro detalhe igualmente importante, a partir da aula 5 a gente começa a estudar poesia, né? A obra do gênero lírico. E quando que a gente vai estudar? O que a gente vai estudar? A gente vai estudar o lirismo dos trovadores lá, né? Que eu queria que vocês se ligassem, porque esse lirismo dos trovadores, ele é muito marcado pelas cantigas, tá? Ele tem uma ideia de vassalagem amorosa. O que é vassalagem amorosa? É que o homem, ele é um vassalo do ser amado, né? O homem apaixonado, ele acaba se tornando servil, ele acaba se tornando submisso à mulher amada, e por isso que a gente diz que aquela relação de vassalagem que existia entre o rei, né, que era suzerano, e o vassalo, que era aquele nobre para quem o rei dava um pedaço de terra ali, essa vassalagem acaba sendo retratada no amor, que é o amor cortês das cantigas trovadorescas. Por quê, professor? Justamente por isso que eu falei. É como se a amada fosse um rei
e o sujeito apaixonado fosse o vassalo. Então é uma vassalagem amorosa, tá? Queria que vocês se ligassem nessa diferença da cantiga de amor para a cantiga de amigo. Quando a gente tem uma cantiga de amor, é um eu lírico masculino, é um homem, esse homem canta para a mulher, fala do seu amor, torna-se um vassalo desse ser amado e assim por diante, tá? Esse amor à mulher é divinizada, é comparada com o rei, é comparada com deusa e esse tipo de coisa. E a temática muito comum é que esse homem é um coitado, ele é um sofredor, porque ele sofre por esse amor da mulher amada ali. Então, na aula 5 a gente vai ter o início da interpretação das cantigas trovadorescas. E se, num primeiro momento, o lirismo trovadoresco aparece com a cantiga lírica, com a cantiga, né, de amor propriamente dita, no segundo momento, galera, se liga porque começa a aparecer uma obra de um outro gênero, que é o gênero satírico, é a sátira dos trovadores. Eles não cantavam só de amor, não. Muito frequentemente eles também falavam, criticavam as pessoas, criticavam os amigos, criticavam os inimigos e tal. Às vezes criticavam os amigos de uma maneira irônica, assim, mas às vezes eles eram bem violentos. Então se liga porque na sátira medieval a gente tinha duas cantigas que podiam ser elaboradas. A primeira cantiga era uma cantiga mais suave, assim, a cantiga de escárnio, era mais sutil, era mais irônica. Os escritores faziam essas cantigas para os chegados e tal, então não era uma crítica muito explícita, né? Era mais uma brincadeira, uma zoação, uma ironia. Agora, a outra crítica, a crítica satírica de escárnio, de maldizer, era muito violenta, tá? O palavrão e esse tipo de coisa, então. Então, o que vai aparecer para vocês se ligarem lá na prova quando o assunto é trovadorismo? Todo o conceito do trovadorismo. O que ele é? Ele é um movimento que aconteceu durante o feudalismo e onde surgiu a poesia portuguesa, raízes da poesia brasileira. Nesse movimento chamado de feudalismo, nesse regime, nesse sistema chamado de feudalismo, havia um suzerano e havia um vassalo. Ora, no poema, que é a cantiga trovadoresca, vai se repetir esse sentimento de que existe um suzerano, o nobre, né, o rei, e existe o servo desse rei, que é, no caso, o rei, a mulher amada, e no caso, o servo é esse nobre trovador aí que cantarola para sua amada as suas cantigas de amigo. Então, essas são as referências que eu queria que vocês tivessem quando o assunto for o estudo para essa prova, né, que em breve vocês vão fazer e vai dar tudo certo, tá? Para quem enfrentou a quarentena dos coronavírus, essa provinha aí, ó, vai ser um chuá, não vai dar nada. Um abraço a todos vocês, galerinha. Muito cuidado. Cuide-se bastante aí, né? Que em breve, se Deus quiser, a gente vai estar junto de novo, tá bom? Até mais, pessoal.